As histórias infantis que encantam as crianças e estimulam a leitura. O Pardal Rebelde, O Menino e o Sabiá, Lambico, o Peixinho Esperto e Pitoco, o Vira-Lata. 4 contos infantis em um único livro. O amor e o respeito à vida em um livro para despertar o prazer da leitura. Leia e deixe o mundo da imaginação ocupar sua mente. 4 contos infantis. Uma obra de Antônio Vinhali. Antônio Natálio Vinhali. Por favor, seu Antônio. Palmas para ele. Boa tarde. Tudo bem? Pois olha, eu estou aqui para falar sobre um projeto literário que tem o objetivo de incentivar os alunos dessa escola, como de outras 20 escolas que eu visitei, incentivar a leitura. Quem tem celular aí? Todos têm celular. O que é que vocês veem no celular? Já sei. Sim. Vocês veem no celular WhatsApp, é? Vocês veem o YouTube? Vocês fazem joguinhos? E fazem isso em casa? Na escola não. Ah, bom. Bom, e lá em casa? Vocês fazem isso durante todo o tempo? Não. Dá para tirar um tempinho do celular para ler? Dá para tirar? É isso aí. É isso que vocês precisam fazer. Está bem correto o que vocês estão falando. É preciso que vocês se dediquem, que todos nós nos dediquemos a ler o máximo que pudermos. Vocês estão numa idade em que a leitura é fundamental para que amanhã, com o tempo, vocês observem que o que leram tem conteúdo para toda a vida. E um dos principais motivos de incentivar a leitura neste tempo de criança é porque eu verifiquei, e todos sabem, que ao atingir a idade da adolescência, da juventude, vocês vão passar por uma prova para chegar à faculdade. Todos querem chegar à faculdade? Muito bem. Então já saibam e já sabem, naturalmente, que para chegar lá é preciso que saibam, principalmente se forem fazer a prova do Enem, que saibam fazer a redação, a prova de redação. Porque muitos alunos, muitos jovens, muitos não conseguem ser aprovados na prova de redação, são aprovados em todas as matérias, matemática, física, história, geografia, enfim, todas as matérias. Quando chega na redação, não conseguem passar. Mas será que não tem um motivo para isso? Tem. O motivo é o seguinte: não leram, e quem não lê, já dizia o Bill Gates, quem não lê não consegue escrever nem a sua própria história.
Quem disse essa frase foi o criador da Microsoft, um instrumento da internet que vocês usam todos os dias. Ele é um dos homens mais ricos do mundo. E ele disse o seguinte: meus filhos terão todas as tecnologias do mundo moderno. Terão celulares, computadores, notebooks, enfim, todas. Mas antes disso, terão livros para ler, porque sem a leitura, meus filhos não terão condições de escrever a própria história. Então é preciso que o meu objetivo aqui é incentivar, é até pedir a vocês que leiam não só o meu livro, porque eu venho aqui também para dizer para vocês que o que me traz aqui realmente é um projeto 4 contos infantis, que é baseado neste livro, 4 contos infantis. Esse livro está sendo distribuído em todas as escolas de Santa Catarina, através da Federação dos Municípios de Santa Catarina, a FECAM, e deve até dezembro entregar 3.000 exemplares às escolas. Vai chegar aqui também, na Escola Pedro Ivo Campos, e vocês vão ter oportunidade de ler o meu livro, 4 contos infantis, que é objetivo, é fruto de um projeto aprovado pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. O livro conta 4 historinhas, falando de animais, de bichinhos e de pessoas. O primeiro deles é o Pardal Rebelde, o outro é Lambico, um peixinho esperto, o outro é Pitoco, um cachorrinho vira-lata, e o outro é o Menino e o Sabiá. São os 4 contos. Não vou contar para vocês aqui cada uma dessas histórias, porque levaria muito tempo, e nós não temos muito tempo, e nem vocês têm muito tempo para ficar aqui. Então, voltando à literatura, eu queria que vocês soubessem que a literatura tem uma história fantástica. O primeiro livro impresso, alguém sabe qual foi o primeiro livro impresso? É muito difícil. O primeiro livro impresso foi a Bíblia Sagrada. Foi impresso em 1465, portanto, há quase 600 anos. De lá para cá, vieram escritores e livros em todas as partes do mundo, e são escritores que vocês irão conhecer no decorrer do tempo. À medida que forem crescendo, que forem se tornando adolescentes, os que ainda não são, quando se tornarem jovens e adultos, irão conhecer os escritores a quem eu me refiro. Tem escritores no mundo inteiro. No Brasil, os mais famosos são Machado de Assis, José de Alencar e muitos outros. Mas o que me ensinou a ler e a gostar da literatura infantil foi Monteiro Lobato. Eu recomendo que vocês leiam o livro de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi o escritor de uma peça que todos vocês conhecem, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é? Todos conhecem, não conhecem? Então, mas ele escreveu um livro com o título de História do Mundo para Crianças, que eu li quando eu tinha 9 anos de idade.
E nele eu aprendi muita coisa que me servem até hoje, em relação ao conhecimento da história universal. Eu continuo fazendo esse pedido a vocês que leiam. Os alunos geralmente me perguntam quantos livros eu escrevi. Eu escrevi até agora, editei 5 livros. O primeiro conta a história do município de Sombrio através do nome das ruas. Depois foi Sombrio, fragmentos da história. Aqui conta a história de todos os detalhes de Sombrio. Depois escrevi 4 contos quase reais. Esse livro, 12 contos quase reais, por quê? Porque o nome dos personagens foram trocados. Não são reais, mas as histórias são reais. As histórias são reais. Elas aconteceram. Então, alguns acham engraçado, outros não, mas esse livro é bastante interessante e pode ser lido por crianças e adultos. Baseado na saga de uma família que veio da Itália para o Brasil, lá pelos anos 1930. Vou pedir para tomar um pouquinho d'água que está secando a garganta. Depois que nós conversarmos aqui, eu quero deixar um espaço para vocês perguntarem aquilo que acharem que ficou faltando explicar. Principalmente sobre literatura, sobre leitura. Mas antes de tudo, eu quero fazer a apresentação do meu... Ainda que não tenha alunos com deficiência auditiva, está aqui comigo o professor Ramon Cunha, que é professor de Libras. E por que ele está aqui, mesmo não tendo alunos com deficiência? Porque o vídeo que o Jair está gravando vai ser editado, vai para a internet e rodará pelo Brasil inteiro. E vocês estarão nesse vídeo, conforme outros que também foram gravados em outras escolas, e eles estarão rodando pelo Brasil inteiro através da internet, no YouTube e num site especial do projeto. Já falei no Jair, eu quero pedir uma salva de palmas para o nosso professor. O professor, juntamente com o Jair e o Gustavo e a Dilzia Oliveira do Canto, tem me ajudado a fazer esse trabalho. E é por isso que eu quero, de público, agradecê-los. Quero fazer uma homenagem pessoal, mas com aplausos de todos vocês, à diretora Karine, da escola. As coordenadoras pedagógicas Maria Helena, Margarida e Carla. A secretária Vanessa, que me atendeu no telefone. Os professores Anabelle, tá certo? Não, Ana Lu, Kilian, Soraya, João Vitor, Rosinha, Cláudio, Cássia, Silvana, Alene, Andréia, Josiane, Maria, Cleci, Daniela, Ana Paula, Ivanilda, Elisandra, Alessandra,
Simone, Cássia Pérez e Maricelma. Um aplauso para todas de uma vez. Como é que aplaudem na língua de Libras? É isso mesmo. Vocês já sabiam ou aprenderam agora com o professor? Já sabiam? Já fiz uma palestra. Ele já fez uma palestra aqui. Tá. Tudo bem. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre um tempo que vocês não vão esquecer nunca. A minha primeira escolinha, quando eu fui aos 7 anos, só tinha uma escolinha em Sombrio. Chamava-se Professora Nilza Matos Pereira. Lá a gente estudava até o 3º ano. Depois não tinha mais nada. Passou 2 anos, tinha mais 1 ano, então ficaram 4 anos. Depois veio o Catulo da Paixão Cearense, o colégio, e a gente estudou mais 2 anos. Aí foi a minha faculdade, porque dali para frente eu não consegui fazer aquilo que era um sonho meu e dos meus pais, de ir para a faculdade. Por que que não pude ir? Porque a faculdade mais perto que tinha naquela época era em Porto Alegre ou em Florianópolis. Na época nem as estradas favoreciam a uma viagem a essas 2 capitais. E muito pior que isso ainda, era a falta de recursos que tínhamos para que eu pudesse fazer. Então, o que é que eu fiz? Eu procurei ler muito e tornei-me autodidata. Fui o meu próprio professor dali para frente. É difícil, muito difícil, porque aí você não tem uma orientação como tem na escola. Mas eu quero voltar ao tempo de criança. Quero dizer para vocês que eu fico emocionado, me sinto emocionado quando eu vejo as crianças nas escolas, como vocês aqui. Me lembro do meu tempo de criança. Quando eu ia para a escola, a pé, porque não tinha ônibus para levar, não tinha merenda, não tinha material, mas a gente estudava como podia e com todas as dificuldades daquele tempo, a gente aprendia, o professor ensinava como ensina hoje, e nós passamos por aquele tempo. Mas foi um tempo que passou e que perdura no coração e na memória nossa, dos mais antigos, para sempre. E vocês podem ter certeza absoluta que vão ter muita saudade deste tempo que vocês estão vivendo. Vão sentir muita saudade das suas professoras, dos seus professores, da sua escola. E não terá fim essa saudade, nunca. Passarão 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos como eu, e a gente não esquece. A gente não esquece. O tempo mais bonito da nossa vida é a infância. É esse tempo que vocês estão vivendo. Casimiro de Abreu, um dos nossos poetas mais famosos, que lamentavelmente há quase 200 anos morreu de tuberculose, porque naquela época quem tivesse tuberculose não tinha cura e morria como ele morreu aos 21 anos. Ele escreveu vários poemas, várias coleções de poemas, vários livros, mas tem um deles que eu acho que para mim é o mais importante. O nome do poema a que me refiro é Meus 8 anos. Para mim tem só uma estrofe que bastava. Prestem atenção, diz ele: ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida,
que os anos não trazem mais. Não é isso, professora? E não trazem mais mesmo. O tempo, mesmo com a sua, às vezes até crueldade, de fazer com que nós tenhamos na memória as passagens da nossa infância, não consegue trazer de volta aquele tempo. E é baseado nisso que eu digo a vocês: cultivem este tempo de infância. Vivam este tempo de infância, mas vivam com tudo o que for útil, com tudo o que for bom, com respeito aos pais, com respeito aos professores, com respeito aos mais idosos, tirando eu fora, mas tendo respeito pelos animais, pela natureza, vivendo uma vida em que vocês crescerão cada vez melhores. Não façam da sua infância uma passagem de brincadeira. É uma passagem muito séria. Brinquem, estudem bastante, leiam bastante e se preparem para no futuro nunca esquecerem deste tempo. Esse tempo não morre nunca no coração e na memória de todos. Como é que está, Jair? Deu. Eu tenho vontade de ficar muito mais tempo com vocês. Mas valeu alguma coisa o que eu disse para vocês? Sim. Muito obrigado. Eu fiz o possível para que as minhas palavras pudessem deixar alguma mensagem para vocês. Então eu peço, mais uma vez, que Deus abençoe a todos vocês, que os guie pelo caminho da vida, trilhando o caminho da paz, o caminho da esperança, e que sejam todos, cheguem a alcançar o objetivo de cada um. Muito obrigado a todos. E mais uma vez, Deus os abençoe.